Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. São 21 horas e 25 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago uma previsão semanal sobre a lua cheia em Leão e a oposição com Marte e Plutão. Os conflitos vão continuar entre lideranças e vai chegar no seu ápice. Esta semana ainda continua complicada, esta semana ainda vai ser conflituosa, principalmente no começo, e duas lideranças ou mais podem acabar aí se chocando de vez, acabarem aí trocando os pés pelas mãos, e uma dessas lideranças pode acabar sendo derrotada de alguma forma, caindo e vindo uma outra liderança no lugar. Então, a coisa não está fácil. Então, naqueles lugares aonde já está tendo conflito, é ali que muito provavelmente vai chegar no seu limite. A energia está pelas tampas entre as lideranças. E entre as celebridades também pode acontecer a mesma coisa. Vamos provavelmente aí presenciar atores, atrizes, cantores, cantoras aí que podem fazer aí alguma ter algum conflito, né, um com o outro, né, que pode aparecer na mídia e isso daí ter alguma repercussão, certo? Então é uma semana ainda tensa. E aí vamos dando entrada para ver como que vai ser a tônica dessa semana. A Lua vai iniciando aqui a sua passagem por Leão no domingo, então ela vai fazer primeiro oposição com Plutão e Marte, aí continuando os conflitos bélicos, a violência, a lutos, então vai ser complicado ainda, vai ser tenso esse domingo, e depois ela vai fazer a oposição com o Sol aí, trazendo conflitos entre pessoas, entre celebridades, entre famosos, entre lideranças, né? Ou muitas vezes fãs também que vão começar aí a brigar com muitas vezes com o seu ídolo, né? Afinal, sempre muitas vezes pode surgir alguma questão em que os fãs acabem se irritando com determinados ídolos ou com alguma pessoa famosa, tá bom? E aí, qual que vai ser a tônica? As estrelas Chet e Caput-Agol ainda continuam ativadas, né? As estrelas maléficas ainda estão a toda a todo vapor, né? O Netuno já começa a se afastar da Chet, ainda em conjunção, mas ainda quem se aproxima é Saturno. Então vejam que a semana ainda não está para brincadeira. E aí o que, que acontece? A Lua vai percorrendo e quando chegar na segunda-feira, ela vai fazer oposição com a Vênus e Mercúrio, quadratura com Urano. O Sol aqui, ele vai ter feito no dia anterior, no domingo, a conjunção com as estrelas Albale, que fala de perseguição e morte, e Armos, que instabilidades e reclamações. Então vejam que a tônica ainda está no mesmo nível. E o Mercúrio vai fazer conjunção com a estrela Castra, que fala de muita destrutividade. Tá bom? Só que quando chega agora na segunda-feira, é a vez da Vênus fazer conjunção com esta castra, que fala também aí da destrutividade, e aí o Mercúrio fazendo conjunção com a estrela Nashira, que fala da superação do mal, né? Alguma coisa que acontecer de ruim e que pode ser superada alguma fase, né? Então aí tem algum ponto positivo, provavelmente, né? Dentro desses grandes acontecimentos que vão ser ainda muito tensos, tá? E o Sol vai fazer conjunção com a estrela Dorson nessa segunda-feira. Quem for para a área, viajar para áreas onde tenham bichos peçonhentos, cuidado, viu? Muito cuidado, porque está propenso aí para picadas de bichos venenosos, tá bom? Mesmo nas áreas urbanas, nós também temos esse risco, né? Afinal, nós estamos no período de verão e escorpiões estão aí a todo saindo pelos ralos, saindo aí por um monte de lugares
de entulhos, né? Então tá muito perigoso. Vai colocar o sapato, o tênis, vira, bate para ver se não tem nenhum bicho, porque senão você pode acabar aí sendo surpreendido, tá bom? E esse Urano aqui em quadratura com a Vênus e o Mercúrio, né, fala aí de muita tensão, de dispersão, de loucura, de contradições, né? Então, o que nós podemos ter aí de notícias contraditórias nesse início de semana não vai ser fácil, tá? A gente pode aí acabar tendo muito problema aí, cuidado para não cair também em notícias falsas. Golpes pode ser a tônica também da semana, tá? Golpes financeiros, golpes do amor, golpes patrimoniais, de valores em geral, tá muito tenso. Então, muitas vezes uma quebra de algum, pode ser também um acontecimento súbito com algum banco, podendo ser um outro banco muitas vezes, né? Então, geralmente, quando acontece isso aqui, pode ter um roubo de dados, roubo financeiro por Pix, tá? Então, essa semana, todo cuidado é pouco. Então, pode ser um evento muito súbito, pode ser do de repente, tá? E a Lua aqui fazendo oposição com a Vênus e Mercúrio vai falar de julgamentos. Vejam aí que nós tivemos, infelizmente, o caso aí do cachorro-orelha, lá em Santa Catarina, né, que fizeram aquela atrocidade. Posso até fazer um vídeo depois, se der tempo, a respeito disso, tá? Então, vai ter muito julgamento de pessoas falando desse tema. Mentiras, críticas, nervosismo, irritabilidade, questões de amantes também podem surgir nessa semana aí, que pode ganhar as páginas, né, das mídias. E aí, passamos para a terça-feira. Na terça-feira, o Sol ainda continua com a conjunção com a estrela Dorsa, então ainda continua aqueles cuidados para não ser picado, não ser mordido por bichos venenosos, tá bom? A Vênus vai estar fazendo conjunção tanto com Castra como depois com Nashira, né? Ainda falando também sobre superação do mal. E Mercúrio, por sua vez, vai estar fazendo conjunção com a estrela Sadaloshdi, que vai falar de sucesso social, mas também vai falar de coisas de favorecimento, com questão do sexo oposto, vai falar de dificuldades passageiras, vai falar de aposentadoria por abuso de poder. Isso aqui muitas vezes pode indicar, tá, que por exemplo, algum magistrado que vai acabar sendo aposentado compulsoriamente por algum abuso que tenha cometido, né? É praticamente que um prêmio, né? Infelizmente, o cara ser aposentado compulsoriamente e ele ainda continua ganhando salário. Ele comete um crime, comete um abuso e ainda continua ganhando salário sem fazer nada, né? Então, assim, tem coisas assim que a gente fica revoltado. Mas em outros cargos também isso é possível, né? Alguém entregando o cargo por alguma coisa errada que fez, né? Vou me aposentar, tô saindo fora. Vai ver por conta disso. Muitas vezes acabou aprontando, acabou fazendo coisa que não devia, né? Aí a Lua, ela se separa aqui da quadratura com Urano, né? Ficando menos tensa a questão aqui, ela está ficando perto do eixo nodal. E aí seguimos para a quarta-feira. Quarta-feira é a vez da Lua fazer oposição com Saturno, né? Então aqui vamos falar de questões muito depressivas, pessoas vão ficar mais melancólicas, as pessoas vão ficar mais querendo ficar mais sozinhas, né, de um modo geral. Pode ter ansiedade, as pessoas podem ficar um pouco alienadas, né, dependendo dos assuntos. E alienado que não falta, né? Principalmente nas questões políticas, né? Vamos até pular essa parte. Mas, infelizmente, vai ser um dia assim, como se dizem, né? Bem xoxo, né? Bem chato. E aí, temos na quarta-feira também o Mercúrio fazendo conjunção com a estrela Deneb Alged, que vai falar aí também de melancolia, solidão e quietude. Então vejam que Mercúrio está com uma estrela que fala de melancolia, solidão e quietude, e ao mesmo tempo a Lua aqui em oposição com o Saturno. É aquela emoção assim que a pessoa quer ficar mais
quieta em casa, muitas vezes pode rolar uma autocrítica, tá? Afinal a Lua está em Virgem, Virgem muito crítico, e aí muitas vezes a pessoa pode se autocriticar ou pode receber muitas críticas de familiares que vai deixar a pessoa muito quieta no canto, não vai querer ter contato com ninguém, vai querer ficar no seu quarto fechado, entendeu? Então é um típico desse dia, né? E aí passamos para quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos ter a Lua ainda fazendo oposição com Saturno, mas também agora oposição com Netuno, né? E aqui pode ser que tenhamos aí alguma operação policial muito importante, o toque-toque, né, da PF batendo na porta às 6 da manhã, levando muita gente para o chilindró, né? E principalmente figuras femininas, né? Tendo em vista que ela está no signo de Libra, né? Então aqui alguma mulher que cometeu algum crime, algum referente aí aos tráficos, né? Então bem tenso aqui também, pode falar questões de internação, também internação de cônjuges, né? Então os cônjuges aí muitas vezes podem ficar mais doentes, quem é casado pode estar, ou também quem tem sociedade, né? O sócio também pode ficar doente nesse período, dependendo também de como o mapa dele ou dela estiver sendo afligido pelos trânsitos planetários, tá bom? Não que isso vai acontecer com todos, tá bom? Então, essa é a tônica, e vejam que a Vênus e o Mercúrio cada vez mais quadraturando o Urano. Então, cuidado ainda com as compras que vai fazer aí pela internet, principalmente, tá? O cuidado ainda continua nessa semana, não tá para brincar. Eu acho que talvez até na próxima semana ainda. Cuidado aí com as compras na internet, nos sites que muitas vezes parecem que mas não é o site oficial, tá bom? Então prestem muita atenção na hora de digitar, vai lá na barra de endereçamento, coloca o endereço certinho do site, não sai clicando em qualquer link, tá bom? Então, todo cuidado aí é muito pouco. Seguindo para a sexta-feira, e aí na quinta-feira, só complementando, a Vênus também vai fazer conjunção ainda com a estrela Sadal Sud, né, que o Mercúrio tinha feito, e aí vai ser a vez da Vênus na quinta-feira. E aí vai falar também alguma questão de eventos estranhos, né? Algum evento estranho, casamento romântico e peculiar envolvendo separação por motivos governamentais ou políticos. Essa é a energia dessa estrela quando está conjunta com Vênus. E pode ser mesmo referente a alguma ruptura de casamento por questão política ou coisa do tipo, porque, curioso, a Vênus está no signo de Aquário. Aquário tem muito relação com política, certo? E Urano está no signo dela, Touro, né? Então, que fala aí muitas vezes também do par de valores, de patrimônios, pode ser por uma questão de interesses, tá? Então a coisa pode ter uma ruptura e pode não ser muitas vezes por questões assim tão românticas, né? Mas muitas vezes também pode ser por uma questão de interesses aí que venham a se compor, né? Afinal, estamos falando de uma quadratura, não estamos falando de um aspecto tão positivo assim, né? E aí, seguindo para a sexta-feira, a Lua vai estar em Libra, quadraturando o Júpiter. E aqui a questão é a seguinte: vamos ter aí alguma questão de indiferença, negligências, cuidado com qualquer questão de negligência em casa, tá? Com menores de idade, na cozinha também, tá bom? Com os cônjuges principalmente, tá muito perigoso, tá? Uma briga, uma desinteligência de casal pode acabar terminando mal, né? Terminando na justiça, pode acabar dando aí muita separação, tá? Afinal, tá fazendo quadratura aí com Júpiter, e aí pode terminar numa separação litigiosa, tá? Então, assim,
um dia bem intenso a sexta-feira, tá? Tá bem complicado, pode ter rebeldia, questões de ilegalidade que tangem a sociedade também, tá? E aí seguimos para o sábado. O sábado a Lua vai fazer quadratura com Plutão, ou seja, novamente vai fazer uma tensão com o Plutão, né? Aí trazendo lutos, questões de fanatismo, sadismo, tirania, emoções extremas, exigências estapafúrdias, né? Questões assim que você fala, mano, mas que exigência é esse que o outro tá me pedindo, né? É uma coisa assim fora de série, né? E isso também pode acontecer principalmente entre sócios, parceiros ou casamentos, esses pedidos estapafúrdios, tá bom? Então a emoção aqui vai estar a 1000 por hora, tá bom? E aqui também ainda a quadratura, veja que a quadratura de Vênus com Urano já vai estar mais quase que exata, né? Ainda não tanto, mas ela vai se aproximando de uma quadratura exata, e Mercúrio vai ter já adentrado em Peixes, né? Nesses dias. E vejam que Mercúrio, na verdade, ó, na sexta ele ainda está em Aquário, e no sábado ele já adentra, entre sexta e sábado, né? O Mercúrio adentra em Peixes, e aí vamos começando a ter uma outra tônica também. E esse Mercúrio em Peixes ainda vai retrogradar mais lá para frente, daqui a mais alguns dias. E aí vamos ter uma outra conversa que vai ser muito importante desse Mercúrio retrogradando em Peixes. Afinal, Mercúrio vai estar totalmente debilitado, né, tanto em queda como em exílio, né, e ainda vai estar retrógrado. Então, não vai ser fácil, tá? Se tiver que fazer alguma coisa, mexer com documentação, é bom já começar a se preparar, já se organizar aí, porque depois, quando o Mercúrio começar a entrar na zona de sombra, vai ser complicado, tá bom? E aí eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, né? Inscreva-se, curta, compartilhe e nos vemos até em breve. Tchau!